Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 ao 6. O título diz: Profecia contra os pastores infiéis. E diz assim a palavra do Senhor: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dizei aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura, e vesti da lã, e degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de toda a esfera do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure e nem quem a busque. Ao versículo 13, versículo 15 e 16, olha o que Deus falou: Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, e a apacentareis com juízo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Essa passagem bíblica é uma passagem de advertência e alerta para aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus como se deve fazer. É um detalhe: Deus confiou em você dons e talentos para que você viesse a cuidar do povo dele. E o que você tem feito com esses dons e com esses talentos? Um dia na eternidade, Deus vai requerer conta. E isso está em toda a passagem bíblica. A de Eclesiastes, então, é o verbo mais aberto que eu já vi. Toda a passagem que é o verbo aberto. Mas ali, o que há de ser já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Eclesiastes 3,15. Você está entendendo? O versículo 1 diz: E veio a minha palavra do Senhor dizendo. A palavra de Deus foi até ele dizendo. Aí no versículo 2, olha o que a palavra diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Você tem o título de pastor e você não cumpre o teu título de pastor. Você até diz: não toque nos ungidos de Deus. Tocar no ungido? Ninguém está tocando no ungido, só está se falando a verdade. Tocar no ungido é querer bater, é querer espancar, é querer humilhar. Isso que é tocar no ungido de Deus. Mas você falar a verdade não é tocar no ungido, é despertar. Glórias a Deus. Você falar a verdade é você querer despertar o ungido do Senhor para que ele não venha a ser cobrado no último dia. Aí o versículo 3 diz:
comeis a gordura e vestir da lã, e degolai o cevado, mas não apacentais a ovelha. É que muitos pastores tinham relaxado, estavam deixando a coisa de qualquer maneira. E Jeremias e os profetas vieram profetizando: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem pastor que é pastor que nem parece que é pastor, que nem na igreja não aparece, virou turista. Ele diz assim: eu tenho meu segundo lá, vou ficar em casa para ver Domingão do Faustão. E nem lá, ele não aparece na igreja não. Fica em casa, diante da televisão, mas não tem coragem de aparecer no culto. Está igual turista, quando aparece nem o povo reconhece mais ele. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Mas não apacentai as ovelhas? Aí vem o versículo 4. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Tem aquele que não cuida, mas ainda quer tratar com rigor, com ignorância. E Deus, tudo isso Ele está vendo, no tempo e na hora certa. Deus vai tratar com esse tal sacerdote. E quando Deus tratar, sai da frente. Não tem quem tire a mão de Deus. Caiu na mão do homem, Deus tira. Caiu na mão do diabo, Deus tira. Caiu na mão de Deus, não tem quem tire. A não ser se Deus não quiser mais. A palavra de Deus diz assim: na minha casa de engano vai ficar não. Sai. Aí o próprio Deus lança para fora. Aí vem o versículo 5 que diz assim: assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram como pasto a toda a esfera do campo, porquanto se espalharam. Quando não há pastor para cuidar das ovelhas, o inimigo espiritual vem e destrói, irmão. Como recentemente tinha chegado ao meu conhecimento acerca de uma jovem que nasceu no ano de 1950 e pouco, e como não havia pastores espirituais ali, muitos até tentaram expulsar o demônio da vida dela, mas não conseguiram. A história de Emily Rose. Quando eu vi aquela filmagem, aquilo me entristeceu. É o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as esferas do campo, porquanto se espalharam. A esfera do campo é os demônios, é o diabo. Se não houver um homem de Deus, uma mulher de Deus espiritual, irmão, os espíritos fazem a festa para destruir aquela pessoa. E detalhe, foi muito triste o fim dela, porque ninguém conseguia expulsar o demônio. Os homens tudo fora da posição, irmão. Tudo de qualquer maneira. Como é que vai expulsar o demônio? Até Jesus falou acerca disso. Casca de demônio só sai com jejum e oração, irmão. Não adianta rezar, não adianta botar vela em cima, não adianta jogar arruda, não adianta jogar 1 quilo de sol, entendeu? Você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que proclamar o nome e o sangue de Jesus. Aí os espíritos vão embora, aí a pessoa é liberta. Aí o versículo 7 diz: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Quer dizer, o povo estava se espalhando, não tinha ali sacerdote para liderar. Mas nessa reta final, perto do arrebatamento da igreja, Deus tem levantado um batalhão de pastores verdadeiros
para que venha apacentar todo o povo, para que o povo venha estar seguro, para que os demônios venham ficar milésimos de distância, e os pastores infiéis, eles vão cair por terra, para que os fiéis venham se manifestar. Tem muita gente que fala assim, até já chegaram até falando para mim, como é que pode, irmão? O pastor abriu aquela igreja ali e de repente o pastor fechou. E eu falei, não sei por causa de que você está escandalizado, meu irmão. Se ele abriu e fechou, porque ele não era pastor. A própria palavra de Deus fala acerca disso. Tem muitos que querem abrir igreja por causa de ganância e se esquece que tem um mundo espiritual. Se esquece que tem os espíritos, os anjos das trevas. Eu ia falar muito sobre isso hoje, só que eu tive que mudar o roteiro. Mas sábado que vem tem. Sábado que vem tem. Vem que tem. Palavra profética. Vamos agora falar os dois últimos versículos para terminar. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-lo-ei com juízo. Sabe o que é isso? A gorda é o pastor que não quer apacentar a ovelha. Tá nem aí, ó, o povo. Esse Deus vai, ó, apacentar em cima dele com juízo, porque ele conheceu os dons de Deus, conheceu a palavra do Senhor e virou omisso. Não está nem mais aí para o Evangelho. Deus vai tratar nessa vida e em breve o outro lado da vida. Glórias a Deus. Que vós possa meditar nessa palavra, esteja firme e constante, procure uma igreja mais próxima da tua casa, que esteja ali verdadeiramente falando de Jesus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho, segundo a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente, para a honra e glória de Deus Pai. Fique na paz de Jesus, e até uma próxima, se Deus quiser.